Parkinson é uma doença progressiva do sistema neurológico que afeta principalmente o cérebro. Este é um dos principais e mais comuns distúrbios nervosos da terceira idade e é caracterizado principalmente por prejudicar a coordenação motora e provocar tremores e dificuldades para caminhar e se movimentar. Poucas pessoas sabem que têm direitos na compra de medicamentos e até de um carro. É sobre esse assunto que eu converso com Carlos Braga, fundador da Casa do Parkinsoniano em Belo Horizonte. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Carlos, quais são os principais sintomas do Parkinson e o diagnóstico? O principal sintoma é o tremor, mas não posso deixar de falar que nem todo Parkinson treme e nem tudo que treme é Parkinson, porque tem uma diferença que é dizimada através dos outros sintomas que podem ser identificados, como lentidão, como o braço parecendo que tem dente, ele vai pulsando, perda de olfato, o caminhar muito lento, a grafia muito reduzida. Então, são um dos principais sintomas. Uma dificuldade, às vezes, na mastigação dos alimentos também, Também, ao se mastigação, alimentar. fala. Na realidade, o Parkinson ele abrange todo o sistema, tudo que é involuntário é afetado pelo Parkinson. Então, você cumprimentar, você partir uma pizza, todos esses atos que seriam normais, você tem dificuldade. E como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico do Parkinson, ele é clínico, não existe um exame que possa detectar o Parkinson. Então, você vai a uma consulta médica e são feitos diversos exames para identificar, observando principalmente a marcha, os movimentos em repouso e basicamente isso. É feita uma ressonância para descartar outras doenças, né? Que também são bem similares, né? São. Caso da esclerose múltipla, ela e também do Alzheimer, né? Carlos, qual que é o tratamento para o Parkinson? O tratamento abrange diversos fatores. É um tratamento multidisciplinar, porque depende do neurologista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do assistente social, do psicólogo, para tratar esse paciente. Porque, normalmente, o paciente parkinsoniano tem depressão. E a depressão acelera o processo degenerativo do Parkinson. Então, ele tem que se manter sempre com bom humor e enfrentar as dificuldades, né? Mas tem outros fatores que são complicantes também, que o paciente parkinsoniano, ele tem o preconceito. Ele mesmo tem o preconceito contra ele. Então, se ele colocar na cabeça que ele está sendo olhado por todo mundo, que ele é diferente, ele fica recluso e deprime. Como que surgiu essa ideia na sua vida da criação, da fundação da Casa do Parkinsoniano em Belo Horizonte? Surgiu porque quando eu recebi o diagnóstico, eu fui à internet. Todo mundo faz. Como que foi isso? Quando que foi isso? Foi nos primeiros meses que eu comecei a sentir a doença. Tem quanto tempo? Tem aproximadamente 8 anos. Certo. Aí eu busquei uma casa de apoio ou uma associação em Belo Horizonte, não tinha. Aí eu resolvi criar. E Isso há 8 anos. Há 8 anos. Aí eu criei a Asparmig. Mas depois eu me desliguei dela e estou criando a casa de apoio há 2 anos. Como que funciona, então, a Casa do Parkinsoniano? A Casa do Parkinsoniano vai ser um local de confraternização, onde os pacientes parkinsonianos e seus familiares vão poder participar. Já existe esse trabalho, né? Já existe, mas por enquanto a casa não tem uma sede própria, então a gente se encontra... Uma sede temporária. Temporária. Mas no futuro, em breve, que eu, se Deus quiser, eu vou conseguir ter essa casa, vai ter disponibilidade de médicos, fisioterapeutas, fono, nutricionista, vai ter aula de dança, de artes manuais, porque tudo isso é importante para a gente. E você percebeu que existia uma carência em Belo Horizonte desse trabalho? Percebi que não consegui achar ninguém. Aí eu criei a casa de apoio e hoje a gente se reúne no último sábado do mês, na Rua Caetés 530, Sala 1101,
onde a gente troca experiências. Quantas pessoas participam desses encontros? Varia muito, porque o paciente parkinsoniano, ele, como eu te falei, ele é meio preconceituoso. Então, ele não sai muito de casa. Mas varia de 10 a 12 pessoas que vão lá em cada encontro. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da família, né? Quando as pessoas percebem que os maridos ou as esposas, os filhos ou os pais têm a doença, qual que é a importância desse amparo familiar e como que a família tem um papel fundamental nesse tratamento e na melhoria da qualidade de vida do parkinsoniano? Sem dúvida, a família é fundamental. Agora, até a família entender o Parkinson, que demanda um certo tempo. Porque no início eles pensam que a gente está com preguiça, que você é lento, você é lerdo. E não porque o Parkinson, quando você está medicado, você fica bem. E por fora você não tem nada. Mas por dentro você tem você se sente mal. E a família não percebe isso. Ela vê o seu lado externo. Então, o que eu falo, principalmente com minha esposa? Nós não queremos que tenham dó da gente, tenham compaixão. E nos ajudem quando necessário. Porque muitas vezes eu vou trocar de roupa, eu tenho uma dificuldade de pôr a calça. E no início minha esposa vinha me ajudar, mas não pode, você tem que fazer. Você consegue. Tem que enfrentar isso, Você tem né? que enfrentar. Porque se você se entregar em colocar uma roupa, pedir ajuda, você vai ficando mais tomado pela doença. E a doença vai te dominar. Principais direitos dos parkinsonianos. Quando a pessoa percebe que tem a doença, que é diagnosticado, existe uma série, né, de facilidades e benefícios que fazem parte do direito parkinsoniano. Com certeza. O paciente, quando recebe o diagnóstico, ele passa a ter o direito à medicação gratuita, ao atendimento médico gratuito e alguns benefícios. Ao aposentar, ele não é descontado imposto de renda. Ele pode ter o desconto de IPTU em alguns municípios, quando ganha até 3 salários mínimos. Ele tem direito a 25% a mais na aposentadoria, após ele ter necessidade de acompanhamento, dentre outros. Na compra de um carro, de um veículo? Na compra de um carro também. E a compra do carro, ele tem que ser persistente, porque as empresas não nos ajudam nesse ponto. Elas criam um monte de obstáculos e isso dificulta, mas você tem que ser persistente que você consegue comprar. Para as pessoas se informarem sobre esses direitos, existe algum site, alguma página especial dedicada ao parkinsoniano, mais oficial? Por enquanto, você nesses sites de associações você não encontra esses benefícios, esses direitos. Mas em breve no site da Casa de Apoio, da Casa do Parkinsoniano de Minas Gerais, vai estar disponível todas essas informações para compra de carro, como deve proceder para ter o medicamento gratuito, o atendimento médico gratuito, tudo isso vai estar disponível lá. Carlos, hoje quais os maiores desafios de quem enfrenta essa doença? Os principais desafios é o preconceito. O preconceito existe, as pessoas olham para a gente parecendo que a gente tem uma doença contagiosa, se afastam, não reconhecem, porque todo mundo acha que para ter Parkinson tem que tremer, mas não é. Eu não tremo, eu tenho rigidez e lentidão. Você acha que as pessoas precisam ter mais conhecimento a respeito da doença? Com certeza. Justamente para essa consciência? Com certeza, precisa ter. E o que acontece? No Brasil, para você ter ideia, não tem dados epidemiológicos da doença. Não se sabe quantos doentes de Parkinson existem no Brasil. Isso é muito ruim, né? É péssimo, porque sem ter esse número, não tem uma política adequada para ajudar, para tratar esses pacientes. Então, é um descaso não ter esses dados, porque como que vai direcionar uma campanha
para esses pacientes se você não sabe quantos são? Uma própria casa de referência também precisa disso, um trabalho maior de uma secretaria necessita desses dados, né? Com certeza, porque a partir do momento que se tenha um número, você tem como fazer um planejamento adequado para essa parte da população. Todas as doenças têm um dado epidemiológico. No mundo, estima-se que 1% da população acima de 65 anos tem Parkinson. Mas só fizeram uma pesquisa acima de 65 anos. E os abaixo de 65? Homens e mulheres que já desenvolvem a doença. E são muitos. Eu comecei com 40 anos. Bem novo, né? Tenho pessoas lá na casa que começaram com 35. Então, 1% acima de 65 anos é um dado que já não tem valor. Sim. Então, nós brigamos, nós estamos querendo criar a Federação das Associações para brigar, para ter um estudo epidemiológico no Brasil, para se ter uma referência. Ok, Carlos, muito obrigada e sucesso com a Casa do Parkinsoniano. Eu te agradeço. Só lembrando mais uma vez que a Casa do Parkinsoniano é na Rua Caetés 530, sala 1101. Nós nos reunimos todo último sábado do mês. Qual o horário da reunião? Às 16 horas. E é a entrada franca e qualquer pessoa pode comparecer. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Espero você na próxima semana. Até lá.